A graça e a paz, meus irmãos, para mim é uma honra, é um privilégio enorme fazer parte desse devocional Rema 365. E hoje nós vamos falar sobre os capítulos 20 e 21 do livro de Atos. Nós vamos ver como a vida do apóstolo Paulo, a vida de um homem guiado pelo Espírito Santo, ajudou a ele, irmãos, a cumprir o seu propósito. Então nós olhamos logo no início do capítulo 20 e fala que o apóstolo Paulo ele tinha acabado de sair de uma confusão na cidade de Éfeso. E nós olhamos a postura do apóstolo Paulo, uma postura diferente, quando nós vemos que o apóstolo Paulo ele reúne os seus discípulos. Logo após uma confusão, ele reúne os discípulos para quê? Para incentivar os discípulos, para encorajar os discípulos. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo, quando nós sabemos para o que nós fomos chamados, nós não tememos, irmãos, a adversidade. E não apenas isso, mas nós também incentivamos e encorajamos aqueles que estão ao nosso redor. E eu acho muito interessante, fantástico, o que o apóstolo Paulo fala aqui no capítulo 20, no versículo 22. Eu gostaria que você me acompanhasse. Ele diz o seguinte, versículo 22. Agora eu vou para Jerusalém, obedecendo ao Espírito Santo, sem saber o que vai me acontecer lá. Sei somente que em todas as cidades o Espírito Santo tem me avisado que prisões e sofrimento estão me esperando. Isso é fantástico, irmão, porque quando somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo, ele nos dá informações privilegiadas antes mesmo que elas aconteçam. Nós recebemos essas informações quando nós andamos com eles, quando nós somos guiados por ele, quando estamos atentos a ouvir a sua voz. E o apóstolo Paulo continua. Ele fala o seguinte no versículo 24. Mas eu não dou valor à minha própria vida. O importante é que eu complete a minha missão e termine o trabalho que o Senhor Jesus me deu para fazer. E a minha missão é esta, anunciar a boa notícia da graça de Deus. Nós vemos aqui, irmãos, um homem totalmente focado no propósito. O apóstolo Paulo, ele sabia exatamente o que ele estava fazendo. Ele sabia exatamente a quem ele estava obedecendo. Ele falou, olha, não importa o que me aconteça. O que me importa é que eu cumpra aquilo que foi determinado para que eu fizesse. E com a ajuda de quem, irmãos? Com a ajuda do Espírito Santo. Quando nós, irmãos, temos a nossa vida guiada pelo Espírito Santo, ele vai nos comunicando de coisas que vão acontecer na nossa vida. E até mesmo os planos de Satanás são desvendados para o nosso próprio benefício. E eu acho fantástico, irmão, que o apóstolo Paulo, esse grande homem de Deus, mesmo ele vendo tantas coisas acontecer através de seu ministério, ele nunca se tornou orgulhoso, ele nunca se gloriou por isso. E ele fala aqui, até mesmo voltando um pouquinho antes, no versículo 18, ele fala, vocês sabem como foi que eu passei todo o tempo que estive junto com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia, fiz o meu trabalho como servo do Senhor, com toda humildade e lágrima. Vocês sabem também, no versículo 20, que fiz tudo para ajudar vocês, anunciando o Evangelho e anunciando publicamente e nas casas. Quando somos chamados por Deus, irmãos, para cumprir o propósito que Ele determinou para a gente, com certeza absoluta será para abençoar a vida de pessoas. O apóstolo Paulo ele não tomava a glória para si, ele não se orgulhava, ele mantinha o foco, irmãos, mesmo quando aqueles outros irmãos que estavam do lado dele tentavam proteger a vida dele. Nós vemos isso no capítulo 21, no versículo 13, quando os irmãos insistiam para Paulo não ir para Jerusalém. Por quê? Porque os irmãos também tinham sido comunicados do que ia acontecer. Mas veio a resposta do apóstolo Paulo. Ele diz, por que vocês choram assim e me deixam tão triste? Eu estou pronto não somente para ser amarrado, mas até para morrer em Jerusalém pela causa do Senhor Jesus. Que convicção, irmãos! Que homem com plena convicção daquilo que ele tinha sido chamado para fazer. Nós vemos um homem totalmente focado, nós vemos um homem que não estava sendo guiado pelas emoções. Porque as pessoas que o amavam, irmãos, as pessoas que estavam do lado dele, estavam tentando convencer ele a não ir. Mas ele sabia que ele tinha um alvo, ele sabia que ele tinha um propósito e ele sabia que precisava do Espírito Santo para ajudá-lo a cumprir esse propósito. Então é isso que eu queria compartilhar com você, meu irmão. Se você foi abençoado, curte esse vídeo, compartilha essa página, se inscreve também nesse canal e compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe.